Boa noite, tudo bem, gente? Deixa eu acertar aqui, tá torto. Já basta ser torta, ainda tem que entortar o celular e piora, né? Tá todo mundo bem? Espero que todos tenham tido um bom sábado, ensolarado, bonito dia hoje, né? Foi muito lindo o dia hoje. Um pouquinho quente, né? Mas a gente sempre reclama de tudo. Mas assim, eu particularmente preferiria um pouquinho mais fresquinho. Não tava reclamando do frio e não vou reclamar. Então é isso. Vamos fazer a nossa leiturinha do dia. Então, continuando, né? Gente, meu livro tá com um amassado estranho. Do coração de Jesus, o que ele diria para você hoje, né? Por José Carlos de Luca. Essa capa maravilhosa. Eu não me canso de olhar essa capa, gente. Ela é muito bonita. Imagina se fosse alto relevo. Isso aqui ela é lisinha, tá? Se fosse alto relevo, seria a coisa mais linda ainda. Número 13. Nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso está lá em João, versículo 3, capítulo 3. 3:3. Meu querido amigo, eu bem sei que a vida muitas vezes apresenta situações difíceis, perdas, frustrações, injúrias, portas que se fecham, decepções, doenças. E quando surgem essas ocorrências, muitos irmãos entram em estado de paralisia emocional. Eu curei vários paralíticos e alguns deles sofriam de uma paralisia que era mais da alma do que do corpo. Eram companheiros cronicamente estacionados em seus medos, culpas, complexos, mágoas e revoltas, porque a vida não lhes era perfeita como esperavam. Vou fazer uma pausazinha. Sabemos que Jesus é o médico das almas, né? Médico dos médicos, médicos das almas, médico é nosso irmão, enfim. E aqui ele fala claramente, o próprio Jesus já falava, né? Que muitas doenças vinham da nossa alma, do nosso estado de espírito, do nosso estado emocional, do nosso estado nervoso. É isso que ele quer dizer, né? A paralisia emocional. Outro dia, onde eu vi isso? Aí hoje, sim, eu vi acho que foi uma série que eu vi. Isso, foi numa série. Aí, uma série coreana. Fui pescar lá atrás. E teve um incidente, onde um caminhãozinho, aqueles caminhãozinho pequenininho de frete, freou antes de atingir uma criança. Antes, 1 metro antes, não chegou perto da criança. Obviamente, foi um susto para a criança, foi. A criança ficou abalada, ficou. Mas o que aconteceu depois, assim, naquela fração de segundo, né? A mãe viu, entrou em desespero, ficou completamente histérica. Tudo bem que é uma série, mas é um tipo de coisa que pode acontecer na vida real. E o que acontece? Ela ficou tão histérica, tão louca, falando que o caminhão tinha atropelado, tinha machucado o filho dela, que não sei o que, blá, blá, que o emocional da criança entendeu que ele havia sido atropelado e que ele estava paralítico. Ele não estava paralítico, ele não havia, o caminhão
não sequer encostou nele. Ele caiu pelo susto. Mas o que paralisou ele foi a atitude da mãe, que veio gritando, falando que a criança estava machucada, que o caminhoneiro tinha que pagar, que não sei o quê. Enfim, ainda não vi o desfecho dessa história. Quando eu terminar de assistir, eu falo pra vocês, porque eu acho que ele se dividiu em 2 episódios e eu não vi o episódio seguinte. Mas enfim, é um pouquinho isso, né? Tudo bem que é uma série. Eles deram um nome lá pra doença, então creio que deve existir, entendeu? Mas acontece o quê? A nossa mente controla o nosso corpo também. Então, assim, às vezes também muitas vezes inconscientemente, né? Que é aquela coisa, a gente se estressa, aí dá queimação de estômago, aí a coluna prende, aí dá dor aqui no omoplata, aí não sei o quê, enfim, dor de cabeça, várias coisas acontecem com a gente por conta do quê? Das nossas emoções, né? Vamos continuar. Depois a gente entra mais a fundo no assunto. Foi por essa razão que eu trouxe o ensinamento de que é preciso nascer de novo para entrar no reino do céu. Meu amigo Nicodemos, a quem transmiti esse ensinamento, teve dificuldade para compreendê-lo. É que eu não me refiro apenas à necessidade de o espírito voltar à experiência terrena para dar sequência à sua evolução, lapidando as suas imperfeições. Mais do que isso, é preciso que, na própria reencarnação, o espírito se desfaça de todos os pontos mortos que o impedem de seguir adiante na construção da sua felicidade. Todos os dias há algo do passado que tem que morrer, a fim de que cada dia seja um dia verdadeiramente novo, sem as sombras de ontem. Isso é o quê? Deixar a bagagem lá para trás, gente. Vamos deixar as bagagens. Não é fácil, não é fácil. A gente tem que se despir dos nossos traumas, que trauma pesa, aqueles rancores, aquelas mágoas, todas aqueles sentimentos negativos que a gente carrega, pesam no nosso corpo, pesam no nosso organismo. É preciso sim agradecer as quedas e as glórias do passado. No entanto, há que se ter em mente que, hoje, elas não são apenas memórias do tempo que já foi e você não vive mais lá. Elas são apenas memórias do tempo que já foi e você não vive mais lá. Então, as quedas do passado servem para quê? Para nos ensinar. É uma coisa que nós precisamos aprender, é o quê? É aprender com a adversidade, né? É aprender com os momentos de dor. Para quê? Para não repetir, para isso não se tornar um padrão em nossas vidas. Estranho, gente. Na rua, um grito na rua. Cheio de festa aqui em torno hoje. Até assustei. Até me perdi, gente. Desculpa. O grito foi tão estranho. Então, é isso que eu tava falando. Nós precisamos aprender com tudo que nós já passamos. Então, a gente tem que aprender a tirar o bom de cada coisa e trazer para as nossas existências de hoje, trazer para hoje o que a gente conseguiu peneirar ali naquelas situações boas ou ruins, peneirar aquilo que nós precisamos para nossa situação atual, pensando que nós queremos evoluir moralmente,
e espiritualmente, não é? Hoje, portanto, é tempo de desencarnar do passado, ressurgir das cinzas, abandonar os rótulos negativos que meus irmãos colocam em si mesmos. É tempo de sair da prisão emocional em que vocês se colocaram. É tempo de recomeçar a vida, esquecer as mágoas, as culpas, as críticas e os julgamentos. É tempo de deixar o coração mais leve, o coração de criança, que não tem a angústia do passado, nem a ânsia pelo futuro, apenas hoje, só hoje. Hoje, só hoje, vamos pensar no hoje. O que nós estamos fazendo agora, hoje. Não adianta pensar o que a gente fez há 2 horas atrás e o que a gente vai fazer daqui a 2 horas. Vamos pensar no hoje. Unicamente nesse segundo. Isso que importa. Vamos sacudir a poeira, como eu gosto de falar. Vamos sacudir a poeira e seguir em frente. Vamos deslizar. Vamos embora. Como a água corre no rio, vamos correr. Nós somos a água, gente. Vamos embora. Imaginemos que nós somos aquela folhinha que cai na água, no rio, e o rio vai seguindo seu curso. Nós precisamos ser aquela folhinha que está seguindo o curso do rio. Mas olha só, observem bem, a folhinha faz seu próprio caminho. Ela continua, mas ela faz seu próprio caminho. De vez em quando ela fica um pouquinho presa ali no cantinho, aí daqui a pouco ela consegue se desvencilhar vamos supor, daquela pedra que estava ali no caminho, e continua, segue em diante. Nós somos a folhinha, ou o graveto, ou sei lá o que, tá? Nós estamos deslizando nesse curso de água que é a vida, né? Vocês não precisam me contar as pedras que atiraram em você, nem as que você arremessou. Eu não estou tão preocupado com o que aconteceu, mas desejo vivamente saber o que você fará de agora em diante com tudo o que lhe ocorreu. Você está disposto a transformar espinho em flores? É isso que vai curar a sua vida. Levante-se, volte a caminhar, tomando cada dia como quem toma nos braços uma criança que precisa de cuidado. Eu relembro a você, é preciso nascer de novo, não só de uma vida para outra, mas nascer de novo todos os dias. Nós realmente nascemos de novo todos os dias, já. Por quê? Temos uma noite. Durante a noite, a gente dorme. O que acontece quando a gente dorme? A gente se desdobra, a gente sai do corpo, a gente vai trabalhar, a gente vai visitar, a gente vai estudar, a gente vai fazer um monte de coisa. E de manhã, quando é na hora de acordar, a gente volta pro corpo. Não é renascer de novo? Porque enquanto nosso espírito está lá, livre, passeando, o universo fora, pela crosta, Deus sabe por onde o espírito passeia, visitando os nossos entes queridos desencarnados, ou até às vezes visitando os nossos entes queridos em outros países, que a gente não vê toda hora, mas que a gente precisa, a gente sente vontade. Nosso corpo, nosso espírito tá lá, folitando, passeando, visitando, trabalhando, e nosso corpo tá aqui deitado. Nosso corpo de carne tá aqui. Só assim, sozinho entre aspas, né? Mas tá aqui. Isso é nascer de novo, né, gente? Então, já tem esse nascer de novo.
Aí precisamos ter o nascer de novo, que é o qual? Que é nos despir das nossas bagagens passadas. Todos nós temos aquelas bagagens que a gente precisa descarregar. Graças a Deus, eu desde criança consegui me desvencilhar daquilo que seriam traumas na minha vida. Eu não tenho traumas, escuta bem o que eu vou falar, não tenho traumas em relação às coisas muito sérias que aconteceram comigo desde a infância. Eu tenho pequenos traumas, umas bobeirazinhas, umas coisas assim, nem, sim, porque trauma todo mundo tem. Então, tem uns traumazinhos de lá, um medinho de cá, mas o ideal seria não ter, não é? A gente já chegou lá? Não. A gente ainda não chegou lá, mas a gente tá tentando, né? Então, assim, esses pequenos traumas que a gente tem, que a gente carrega, pequeno, médio, grande, não importa. Jesus falou, ele não quer saber. A gente não precisa saber se foi um graveto ou se foi um rojão que jogaram em cima da gente. Porque o que importa é a maneira como a gente conseguiu seguir adiante. A maioria de nós aqui vem de uma época que não tinha tantas regrinhas igual tem hoje em dia, né? Hoje em dia tudo é regra, tudo, nada pode, enfim, a gente sabe como é que é, né? Então, os professores antigamente, eles chamavam a gente de burro. Hoje em dia, meu Deus, vai chamar um aluno de burro, o professor vai, só falta sair preso ou tomar uma surra na escola, né? Então, assim, eu tive uma professora, o maior prazer dela era chamar todo mundo de burro, porque realmente ela achava que todo mundo era burro. Ela me marcou, ela me marcou pela austeridade que ela tinha, ela me marcou pela maneira exigente que ela era em todos os quesitos, né? Assim, a gente chegava na aula dela, as meninas não podiam nem estar de batom. Era esse nível de severidade, né? De rigidez que ela tinha. Cabelo tinha que estar preso, não podia ter cabelo caindo no olho, enfim. Era uma pessoa muito difícil. Mas ela me traumatizou? Acho que não. Essa não me traumatizou, porque eu entendia que ela era assim. Não aprendi nada também na aula dela, porque de uma certa forma ela me travou e enquanto eu tive aula com ela, eu não aprendi estritamente nada. Nada. Eu não lembro nada da aula dela, a não ser essa maneira que ela tinha rude, praticamente, de tratar os alunos da turma dela. E olha, a gente tinha 12 anos, tá, gente? Era criança, né? 12 anos é criança. Principalmente lá nos anos 80, né? 12 anos a gente era criança mesmo. Mas outras pessoas já vieram falar, mas você é burra. E me machucavam. Ela não me machucava, mas outras pessoas machucavam. Então, esse burro que me chamava, que me machucava, eu preciso fazer o que com esse burro? Deixar lá atrás. Passar aquela peneira e falar, ok, acha que eu sou burra, mas eu não sou burra. Então, eu vou fazer de tudo, não para provar para a pessoa, mas provar para mim mesma, me colocar numa situação que eu não me coloco como vítima, a coitadinha da burrinha. Mas assim, não, eu não sou burra, eu vou fazer o que eu quero fazer e eu vou conseguir.
Isso é um tipo de trauma. Tem pessoas que não conseguem sair disso, né? Nós estudamos numa época que tinha um monte de brincadeira desagradável no colégio, que a gente não chamava ainda de bullying. Mas eu vou falar, nenhuma me marcou. Não. Eu era baixinha, aí fazia um trocadilho com meu nome e palavras bem simpáticas, sabe? Eu não tava nem aí. Do mesmo jeito que faziam comigo, eu fazia com os outros. Porque comigo era assim, era toma lá da cá. Eu consegui peneirar, né? Mas tem coisa realmente que a gente, às vezes, ainda tá maculado lá, porque magoaram, porque vieram de pessoas que a gente que a gente gostava, né? Que a gente respeitava. Mas independente disso, para nós sermos capazes de seguir em frente da melhor maneira possível, sem ter essa paralisia emocional, sem ficar remoendo o passado. A gente tem que parar de remoer o passado. A gente tem que fazer o quê? Jogar isso tudo no lixo. Vamos jogar tudo aquilo no lixo. Bora, acabou. Vamos lavar a mão. Acabou. A gente suja as mãos, falando de mão, vou pegar de novo. A gente suja as mãos. Sujei as mãos lá atrás, sujei. Lavei as mãos. Minhas mãos estão sujas? Não. Porque eu lavei. Se eu não tivesse lavado as minhas mãos estariam sujas, imundas, as unhas pretas, estaria colando a sujeira, ia ter que pegar uma escova para esfregar, não é? Isso é deixar para trás tudo que a gente não precisa, essa bagagem desnecessária. Jesus aqui está sendo nosso psicólogo. Nesse capítulo é nosso psicólogo. Nós precisamos parar de adoecer por conta de nossas emoções. Podemos ficar tristes? Podemos ficar magoados? Podemos. Mas nós não podemos ficar guardando isso dentro de nós, envenenando nossas vidas. Porque a gente não vai estar fazendo nada, a gente vai estar estagnado e não vamos evoluir. E o nosso objetivo é evolução. Ó, eu virei o Chiquinho. Nosso objetivo é evoluir, seguir em frente. Então, nós precisamos parar de adoecer em qualquer que seja a doença, o mal, a dor que a gente tenha. Nós precisamos parar para quê? Para plantar o que nós queremos colher lá na frente. Nós precisamos parar para evoluir. E na próxima encarnação vir um pouquinho melhor, num lugar um pouquinho melhor, né? Que eu tenho certeza que ninguém quer voltar lá pro mundo primitivo, não é? Aqui acho que ninguém volta não, só se fizer uma grande M, mas eu acho meio difícil. A gente já chegou mais ou menos, ainda somos espíritos de terceira ordem, tá, gente? Não vamos esquecer isso não, pelo amor de Deus. Mas a gente tá tentando chegar lá, a gente tá tentando. Então vamos continuar tentando, vamos continuar lutando, vamos continuar tentando nos melhorar, sermos pessoas mais iluminadas, mais calmas, mais serenas, sem olhar para o futuro muito, né? Tem coisa, obviamente, que a gente precisa planejar, porque a gente vive num mundo material, né? Então tem que trabalhar, porque a gente sabe que daqui a um mês tem que pagar a conta de luz, tem que pagar o telefone, tem que pagar o né? Precisamos comer, precisamos fazer um monte de coisa. Então tá. Então isso tudo bem. Esse tipo de coisa, olhar para o futuro dessa maneira, ok. Mas não é olhar para o futuro
futuro ficando ansioso. Ai, meu Deus. Ai, mas o que vai acontecer? Ai, Jesus. Ai, não sei. Sofrer por antecedência. Gente, eu sofri tanto já por antecedência. Eu sofria pelo passado, sofria pela antecedência. Era a coisa mais horrível da minha vida. Eu vivia angustiada. Até hoje eu tenho sequela disso, que é o bruxismo. Minha boca dói. Eu tenho que trocar obturação toda hora. Por isso que eu tô com dor de dente. Que já tá na hora de trocar de novo minhas obturações, porque o bruxismo é demais. Eu dou assim, eu fico assim. Tenho sorte de não ter arrebentado o dente ainda assim. Eu quebrei um. Mas eu tenho sorte de não ter arrebentado mais dentes. Porque é realmente demais. Isso é uma sequela que eu tenho dessa ansiedade pelo futuro e olhar para o passado e ficar com a cabeça a mil e paralisada, sem saber o que vai fazer. Eu vou fazer o que agora? O que eu faço agora? O que eu faço? Porque foca de um lado, foca do outro, não foca no agora. Eu era especialista, gente, especialista. Eu vivia com queimação de estômago toda hora, parecia um dragão. Queimava tanto que parecia um dragão, parecia quando eu ia abrir a boca ia sair fogo da boca, de tanto que queimava. Dores de cabeça, muitas coisas. Eu tive muitos sintomas assim físicos que eram devido ao meu estado emocional. E olha, eu tenho pavor de adoecer, eu tenho pavor de sentir dor. E mesmo assim, eu tava naquele emaranhado. Então é isso. Jesus aqui, nesse capítulo, ele foi nosso psicólogo, né? Assim, ele é sempre nosso psicólogo, né? Mas ele pediu pra gente olhar um pouquinho mais pro nosso emocional. Vamos cuidar das nossas emoções. Há várias maneiras de cuidarmos das nossas emoções, de botar pra fora. Hoje, fui na aula na academia de Zumba. Que delícia, que ela manda a gente gritar. Eu gritei, gente, que eu fiquei até rouca. Gritava. Quando botava tudo pra fora, dancei, que nem uma maluca. A aula durou 1 hora. Normalmente dura 45 minutos. A aula dura 1 hora. E a gente botou tudo pra fora. Pá, 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 pá. Isso é um meio. Tem a meditação. Meditação é bom também. Eu vou tentar trazer pra vocês uma meditação que eu fazia antigamente. Acho que vocês vão gostar. Eu vou tentar fazer amanhã. Tá? Em vez de fazer a leitura, fazer a meditação, tá? Meditação é ótimo, uma maravilha. Dançar, cantar, gente, cantar é muito bom, cantar, gente, aquelas músicas que a gente ama, que a gente gosta, canta, dança, canta, grita assim, grita bem, né? Não é pra gritar xingando ninguém. Mas grita botando pra fora, vai lá no topo de uma montanha, à beira do mar, daquele bota pra fora. Ali, acabei de lembrar de uma coisa. Quando eu fiquei de luto da minha mãe, a maioria de vocês já sabem, né? Durou exatamente 6 meses meu luto. Durou exatamente 6 meses. E no último dia do meu luto, que foi no dia 8 de março de 2019, eu estava sozinha dentro dessa casa. Eu fiquei em pé no meio da sala e eu gritei: chega, já deu! Eu voltei. E foi assim que eu voltei do meu luto. Então, há várias maneiras de
nos melhorarmos, de não olhar mais para trás, de não sofrer com antecedência olhando lá para frente, de vivermos nosso presente, aproveitar cada instante que a gente tem. Aproveitar. Eu aproveito quando a minha gatinha vem deitar no meu colo, eu dou beijo, eu aproveito o máximo aquele instante. Aproveito o instante com meus cachorros, eu aproveito cada instante. Quando eu estou comendo, eu aproveito cada instante, cada bocada. Porque é um tempo que não vai voltar. Há um segundo atrás já é passado. Já passou. Tá bom? Então vamos olhar as nossas emoções, vamos cuidar disso, vamos colocar em equilíbrio, fazer atividade física, leitura, gostar de assistir televisão, assiste, se quiser ouvir um podcast, um livro, escuta podcast, faça o que quiser. Nós temos o direito de fazer aquilo que podemos, contando que temos o livre-arbítrio, mas contando que o que vai nos nutrir, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, coisas boas para nós levarmos para conosco, para quando desencarnarmos e para as próximas encarnações. Tudo o que aprendemos agora, a gente vai levar com a gente. Tá bom? Então vamos fazer assim, vamos liberar o peso, os pesos que nós carregamos, essa roupa pesada que a gente carrega em cima das costas, que dói isso aqui tudo, que dói o pescoço, que dói tudo. Vamos tirar e ficar leves, tá bom? E eu não fiz a prece de início, pra variar, então vamos fazer a prece de encerramento, tá bom? Vamos agradecer a nosso querido irmão e mestre Jesus, nossa doce Mãe Maria, nossos amigos, mentores espirituais, nossos amigos espirituais que sempre estão conosco nesses momentos de leitura, de reflexão. Que todos que me assistiu hoje à noite possa ter uma boa noite de sono. Quem me assistir no domingo possa ter um domingo de muita luz, de muita paz, de muito amor, de muitas realizações. Que assim seja, graças a Deus. Eu fico por aqui, então, como eu disse, da próxima vez eu vou trazer a meditação, tá bom? Aí, dependendo do tempo que vai levar a meditação, aí a gente não faz a leitura, aí a gente faz a leitura na segunda, tá bom, gente? Então, beijos no coração de todos. Amo vocês, vocês moram todos no meu coração. E a gente se vê. Tchauzinho.